Livro As 5 Feridas Emocionais de Lise Bourbeau, Capítulo 7. Cura das feridas e transformação das máscaras. Antes de escrever as etapas terapêuticas indicadas para cada tipo de ferida e máscara, acho importante dividir com você minhas observações relativas às maneiras como cada tipo fala, senta, dança, etc. Elas tornam mais claras as diferenças de comportamento ligadas às máscaras. A maneira de falar e a voz diferem conforme a máscara. O escapista tem uma voz apagada e fraca. O dependente adota uma entonação infantil, bem como um tom lamuriante. O masoquista costuma dissimular sentimentos em sua voz, a fim de parecer uma pessoa interessada. O controlador tem uma voz potente e de grande alcance. O rígido fala de maneira mais mecânica e contida. Eis a maneira de dançar de cada tipo de caráter. O escapista não gosta muito de dançar. Quando isso acontece, movimenta-se pouco e de maneira discreta para não se fazer notar. O que emana dele é: "Não olhem muito para mim." O dependente prefere as danças de contato, porque lhe dão oportunidade de grudar no parceiro. Às vezes parece se pendurar em seu par. O que emana dele é: "Olhem como meu parceiro gosta de mim." O masoquista adora dançar e aproveita-se disso para mostrar sua sensualidade. Dança pelo prazer de dançar. O que emana dele é: "Olhem quão sensual posso ser." O rígido é um exímio dançarino. Apesar da rigidez das pernas, ele esbanja ritmo, fica sempre atento para não errar. É aquele que mais faz aulas de dança. Os muito rígidos são sérios, mantêm-se empertigados e parecem, inclusive, contar os passos enquanto dançam. O que emana dele é: "Olhem como danço bem." Que tipo de carro você prefere? A descrição abaixo indica a personalidade que influencia a sua escolha. O escapista gosta de carros com cores escuras, que passam despercebidos. O dependente prefere um carro confortável e original. O masoquista escolhe um veículo pequeno onde ele se sinta comprimido. O controlador compra um carro potente e chamativo. O rígido prefere um carro clássico, de alto desempenho, pois quer ser compensado pelo que gastou. Você pode aplicar essas características a outras categorias de compras, bem como a maneira de se vestir. A maneira de sentar-se indica o que uma pessoa vivencia enquanto fala ou escuta. O escapista se apequena em sua cadeira e gosta muito de esconder os pés sob as coxas. Não encostando no chão, pode fugir com mais facilidade. O dependente afunda na cadeira ou se apoia no braço da poltrona ao seu lado, por exemplo, inclina o torso para a frente. O masoquista senta-se com as pernas abertas. Quase sempre escolhe uma cadeira ou poltrona que não lhe convém. Ele parece desconfortável. O controlador, quando escuta, senta-se e joga o corpo para trás, com os braços cruzados. Quando fala, se debruça para convencer melhor seu interlocutor. O rígido senta-se bem aprumado, às vezes fecha bem as pernas e as alinha com o corpo, o que acentua seu aspecto rígido. Quando cruza as pernas e braços, é para não sentir o que ocorre à sua volta. Em diversas entrevistas que fiz, pude constatar que um indivíduo se senta de modos diferentes dependendo do que está vivenciando. Vejamos uma pessoa portadora das feridas da injustiça e do abandono. Enquanto me conta seus problemas, seu corpo relaxa e a parte superior da coluna desce. Ela está refletindo sua ferida do abandono. Instantes depois, quando lhe faço uma pergunta sobre algo que quer evitar, seu corpo se apruma, enrijece e ela me diz que nesse aspecto está tudo bem. O mesmo acontece em sua maneira de falar, que pode mudar várias vezes durante uma conversa. Observando atitudes físicas e psicológicas das pessoas ao seu redor, você será capaz de reconhecer em que momento você mesmo ou alguém do seu convívio está usando uma máscara e saberá o tipo de medo vivenciado naquele instante. Pude notar um fato muito interessante com relação aos medos. Já mencionei aqui o maior medo de cada tipo de caráter.
e constatei que a pessoa que veste determinada máscara não se dá conta de seu medo, mas as pessoas à sua volta percebem facilmente o que ela quer a todo custo evitar. O maior medo do escapista é o pânico. Ele não se dá conta disso, pois foge antes de entrar em pânico e quase sempre evita situações em que isso aconteceria. Em contrapartida, as pessoas ao seu lado percebem sua agitação, pois seus olhos o traem o tempo todo. O maior medo do dependente é a solidão. Ele não a vê, pois faz de tudo para não ficar sozinho. Quando está só, pode fingir que está bem, sem, no entanto, notar que busca ansiosamente alguma ocupação para passar o tempo. Sem a presença física de alguém, a televisão e o telefone lhe farão companhia. Para seus amigos, é fácil ver e sentir esse grande medo da solidão nele, mesmo quando está cercado de pessoas. Seus olhos tristes também o traem. O maior medo do masoquista é a liberdade. Ele se julga livre, pois é muito solicitado pelos outros e dispõe-se a ajudá-los. Muitas vezes, inclusive, faz mais do que lhe pedem. Ele não percebe, contudo, que cria várias imposições ou obrigações que o impedem de escutar as próprias necessidades. Seus amigos e parentes, em contrapartida, veem como ele se sacrifica pelos outros. Seus olhos arregalados para o mundo indicam que está sempre à espreita das necessidades alheias. Os maiores medos do controlador são a dissociação e a renegação. Quando não quer mais falar com alguém, cria situações de conflito, embora atraia para si separações ou situações em que renega uma pessoa. Não percebe que teme isso. Ao contrário, julga que tais separações ou renegações são melhores para si, pois acha que assim não será mais enganado. O fato de ser muito sociável e receptivo o impede de ver o número de pessoas que ele descartou na vida. Aqueles que o cercam se dão conta disso com facilidade. Seus olhos também o traem. Severos, chegam a dar medo, podendo inclusive afastar os outros quando demonstram raiva. O maior medo do rígido é a frieza. Ele tem dificuldade em reconhecê-la, pois se considera uma pessoa calorosa que faz o possível para que tudo seja justo e harmonioso à sua volta. É também muito fiel aos amigos. Em contrapartida, os que o cercam veem frequentemente essa sua frieza, não apenas em seus olhos, como em sua atitude seca e severa, sobretudo quando se sente acusado injustamente. A primeira etapa para curar uma ferida é reconhecê-la e aceitá-la, sem, no entanto, resignar-se a ela. Aceitar significa olhar e observar, sabendo que resolver pendências faz parte da experiência de ser humano. Criar máscaras para não sofrer, no fundo, é um ato heróico, um gesto de amor para com você mesmo. Essa máscara ajudou-o a sobreviver e a adaptar-se ao ambiente familiar que você escolheu antes de nascer. A verdadeira razão pela qual nascemos em determinada família ou somos atraídos por pessoas com feridas iguais às nossas é que apreciamos que os outros sejam como nós. Assim, conseguimos não nos considerar piores do que eles. Então começamos a achar defeitos nos outros, não os aceitamos mais como são. Procuramos mudá-los, sem perceber que rejeitamos neles o que não queremos ver em nós, com medo de nos sentirmos obrigados a mudar. Na verdade, não precisamos mudar, precisamos nos curar. Por isso é tão importante conhecer nossas feridas. Além disso, lembre-se de que cada uma dessas feridas decorre de um acúmulo de experiências vividas em várias existências passadas, sendo, portanto, absolutamente normal sua dificuldade de enfrentá-la novamente agora. Tendo fracassado nas vidas passadas, você não espera que isso aconteça dizendo simplesmente "quero me curar". Entretanto, a vontade e a decisão de curar suas feridas são os primeiros passos rumo à compaixão, à paciência e à tolerância consigo mesmo. Essas qualidades que vou ensiná-lo a desenvolver
são dádivas que você colhe em seu caminho rumo à cura. Tenho certeza de que, lendo os capítulos anteriores, você identificou as feridas presentes em seus familiares e conhecidos. Isso provavelmente o ajudou a compreender melhor o comportamento deles, logo, a ter uma tolerância maior para com eles. Como já mencionei, é importante não se prender às palavras para identificar as feridas ou as máscaras. Por exemplo, você pode viver uma experiência de rejeição e se sentir traído, abandonado e humilhado, ou mesmo percebê-la como uma injustiça. Alguém pode ser injusto com você e despertar sentimentos de rejeição, humilhação, traição ou abandono. Como pode ver, não é a experiência que importa, mas sim o que você sente diante dela. Por isso é tão importante estudar a descrição das características do corpo físico antes de ater-se às características comportamentais. O corpo não mente. Ele reflete o que se passa no plano emocional e mental. Sugiro que você releia diversas vezes a descrição física de cada ferida para assimilar melhor as diferenças entre elas. Sei que cada vez mais pessoas recorrem à cirurgia plástica para corrigir certos aspectos de seu corpo. A meu ver, isso é inútil, pois não é porque deixamos de ver as características de uma ferida no corpo que ela está necessariamente curada. Várias pessoas que recorrem à cirurgia confessaram sua decepção ao verem reaparecer 2 ou 3 anos depois o que haviam pretendido retirar ou esconder. Eis, aliás, a razão pela qual os especialistas em cirurgia estética nunca dão uma garantia de satisfação em relação ao seu trabalho. Em contrapartida, se por amor a si mesmo você escolhe cuidar do seu corpo físico por meio da cirurgia plástica, estando consciente de suas feridas e fazendo um trabalho emocional, mental e espiritual, há fortes chances de que ela seja benéfica para você e de que seu corpo a aceite melhor. Se algumas pessoas se iludem no plano físico, outras caem em armadilhas no âmbito comportamental, isto é, em suas atitudes interiores. É muito comum isso acontecer nas minhas oficinas, quando explico essas feridas em detalhes. Os participantes se reconhecem fielmente na descrição do comportamento de um tipo, ao passo que seu corpo demonstra uma realidade completamente diferente. Lembro, entre outros casos, de um rapaz de uns 30 anos que me dizia viver a rejeição desde sua mais tenra infância. Sofria por não ter uma relação estável por conta das inúmeras rejeições por que passara. Seu corpo físico, no entanto, não demonstrava qualquer sinal de rejeição. Após um momento, eu lhe disse: "Tem certeza de que é a rejeição que você vivencia e não a injustiça?" Em seguida, expliquei a ele que seu corpo exibia mais sinais de uma ferida da injustiça. Esse tipo de exemplo não surpreende, pois o ego faz de tudo para não enxergarmos nossas feridas. Ele está convencido de que, tocando nelas, não saberemos gerir a dor que isso provoca. Foi ele que nos persuadiu a criar máscaras com o objetivo de nos poupar desse sofrimento. O ego julga sempre tomar o caminho mais fácil, mas, na realidade, complica a nossa vida. Quando é a inteligência que governa nossas vidas, o que pode parecer difícil no começo, pois exige certo esforço, tudo fica mais simples. Quando esperamos para tratar de nossas feridas, mais elas se agravam. Sempre que vivemos uma situação que desperta e afeta uma ferida, nós lhe acrescentamos outra camada. É como uma chama que se expande. Quanto mais grave, mais medo temos de tocar nela. Isso vira um círculo vicioso. Pode inclusive levar a pessoa a uma espécie de obsessão, acreditando que todos estão aqui para nos fazer sofrer. Por exemplo, o indivíduo muito rígido verá a injustiça em toda parte e se tornará um perfeccionista exagerado. O escapista se sentirá rejeitado por todos e se convencerá de que ninguém irá amá-lo e assim por diante. A vantagem de reconhecer sua ou suas ferida
É passar a olhar para o lugar certo. Antes agíamos como uma pessoa que vai ao médico para tratar o fígado, quando na realidade é o coração que tem problemas. Essa situação pode durar anos, como no caso desse rapaz que tentava achar uma solução para a rejeição que julgava viver sem que nada se resolvesse. Após diagnosticar o que efetivamente o importunava, ficou em condições de solucionar seu problema e iniciar o processo de cura da ferida. Convém esclarecer que há uma diferença entre a máscara de dependente e sofrer de dependência afetiva. Não são apenas as pessoas que têm a ferida do abandono e, portanto, a máscara de dependente que sofrem de carência afetiva. Toda pessoa, qualquer que seja sua ferida, pode ser dependente no nível afetivo. Por quê? Porque nos tornamos dependentes afetivos quando sofremos de carência afetiva e sofremos de carência afetiva quando não nos amamos o bastante. Logo, procuramos o amor do outro para conseguir nos convencer de que podemos ser amados. A função das máscaras é mostrar que nos impedimos de ser nós mesmos porque não nos amamos o suficiente. Com efeito, lembre-se de que todos os comportamentos associados a cada uma das máscaras representam reações e não comportamentos baseados no amor por si mesmo. Antes de seguir adiante, recapitulemos as explicações anteriores relativas ao genitor, com quem geralmente vivemos cada uma das feridas. Isso é importante para conseguir curá-las. A rejeição é vivida com o genitor do mesmo sexo, menina, mãe, menino, pai. O escapista sente-se rejeitado pelas pessoas do mesmo sexo que ele. Ele as acusa de rejeitá-lo e sente mais raiva delas do que de si mesmo. Em contrapartida, quando vive uma situação de rejeição com alguém do sexo oposto, está rejeitando a si mesmo. É igualmente possível que o que ele julga ser rejeição nessa experiência com as pessoas do sexo oposto seja, na verdade, abandono. O abandono é vivido com o genitor do sexo oposto, menina, pai, menino, mãe. O dependente sente-se facilmente abandonado pelas pessoas do sexo oposto e tende a acusá-las em vez de acusar a si mesmo. Quando vive uma experiência de abandono com alguém do mesmo sexo, ele acusa a si mesmo, julgando não ter dado suficiente atenção ao outro ou não ter sido solícito. É muito comum que o que ele julga ser uma experiência de abandono com as pessoas do mesmo sexo seja, na verdade, rejeição. A humilhação é geralmente vivida com a mãe. Menina, menino, mãe. O masoquista sente-se facilmente humilhado diante das pessoas do sexo feminino. Ele se põe a acusá-las. Se vive uma experiência de humilhação com alguém do sexo masculino, acusa a si mesmo e sente vergonha de seu comportamento ou de seus pensamentos com relação ao outro. Às vezes, essa ferida pode ser vivida com o pai, se este se ocupava das necessidades físicas da criança, ensinando-lhes a cuidar de sua higiene, a comer, a se vestir, etc. Se é esse o seu caso, você deve inverter o que acaba de ler a respeito do feminino e do masculino. A traição se manifesta com o genitor do sexo oposto, menina, pai, menino, mãe. O controlador sente-se facilmente traído pelas pessoas do sexo oposto e tende a acusá-las por sua dor ou por suas emoções. Quando vive uma experiência de traição com alguém do mesmo sexo, acusa a si mesmo e se odeia por não ter percebido a tempo essa experiência, a fim de impedi-la. É mais provável que o que ele julga ser traição da parte das pessoas do mesmo sexo seja, na verdade, uma experiência que ativa a sua ferida da injustiça. A injustiça é vivida com o genitor do mesmo sexo, menina, mãe, menino, pai. O rígido sofre então de injustiça com as pessoas do mesmo sexo e as acusa de serem injustas com ele.
Se vive uma situação que considera injusta com alguém do sexo oposto, ele não acusa o outro de ser injusto ou incorreto, mas sim a si mesmo. Há fortes chances de que essa experiência de injustiça vivida com as pessoas do sexo oposto seja, na verdade, traição. Ele pode inclusive desenvolver uma raiva destrutiva se sofrer muito. Quanto mais essas feridas doem, mais normal e humana se torna a reação de recriminar o genitor que julgamos responsável por nos fazer sofrer. Mais tarde, transferimos esse rancor ou esse ódio para as pessoas do mesmo sexo do genitor, acusado de nos ter feito mal. É normal, por exemplo, um adolescente odiar o pai por quem sempre se sentiu rejeitado. Mais tarde, ele transferirá esse ódio para os homens ou para o seu filho, por quem se sentirá igualmente rejeitado.